Você pode estar se perguntando aí do outro lado, por que a pessoa do pastor Kleberson fala categoricamente que Cristo nasceu no mês de Etanim, no dia 15, porque Deus revelou o seu calendário noeliano ali em Gênesis capítulo 7, versículo de número 11. E sem se falar que no Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo 14 está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Cristo tabernaculou no meio dos homens para relembrar a Israel que Israel habitava em tendas no deserto, porque ali se dava a festa dos tabernáculos. Louvado seja Deus. Se você for trabalhar com outros calendários, você não vai chegar com precisão com relação aos cálculos, porque aquele calendário cívico que os judeus tomaram de posse quando regressaram do Império Medo-Persa, eles trouxeram aquele calendário que está ali os nomes: Nissan, Liá, Ave, Tamuz, Tisri, Terven e assim sucessivamente. Eles deixaram de lado o calendário que Deus revelava, que Deus de fato revelou lá no Êxodo, capítulo de número 12 e versículo 1 em diante, como no capítulo de número 23 do livro de Êxodo e versículo de número 15. Eles deixaram de utilizar o calendário que Deus tinha instituído na vida deles e ali abraçaram e vieram com o calendário pagão. Eu estou te falando a verdade. Louvado seja Deus. Ali em Gênesis, as pessoas se confundem. No capítulo de número 15, versículo de número 3, há uma fala que foi revelada à pessoa de Abraão. Abraão estava com 75 anos. E ali Deus revelou que ia se passar na linha do tempo, no 40º século, que ia ocorrer na vida dos descendentes de Abraão, mas os filhos de Abraão, lá no final do término, alguém ia se aproveitar, alguém ia dominar Israel, ia oprimir, ia gerar uma escravatura faraônica. E as pessoas pensam que de fato Israel foi escravizado 400 anos, mas não é verdade. Um bom hermenêutico, um bom apologeta, um bom exegeta, ele trabalha dentro de uma exegese para compreender a fala do autor, discorrendo o texto, mas não pega um texto isolado para defender a sua ideia. Isso não é bom. Mas eu vou provar que Israel passou 91 anos debaixo de uma opressão faraônica e não passou 400 anos como alguns pregam por aí. Nós deveríamos, começando por mim, fazer uma correção e corrigir esse ponto teológico, porque eu trabalhei no tronco, eu trabalhei na origem, eu trabalhei nas raízes, eu trabalhei no ano adâmico, cronologicamente falando, para chegar a uma conclusão dessa natureza. Louvado seja Deus. E ali, em Êxodo,
capítulo de número 2 e versículo de número 23, o opressor morreu. Mas vamos trabalhar em cima dessa cronologia. Abraão nasceu em 1948. Ele viveu 175 anos. Quando você calcula 1948 com mais 175, vai dar o quê? Vai dar 2123. Quando você observa com muita cautela, analisando esse assunto e o texto, a Bíblia nos revela que quando Abraão tinha 86 anos, ele gerou quem? Ismael. Quando você pega aqui 1948 com mais 86, vai dar o quê? Ismael nasceu no ano 2034. A Bíblia nos revela que ele chegou a óbito, ele tinha 137 anos. E quando você calcula, matematicamente falando, 2034 com mais 137 vai dar o quê? O ano que ele morreu, 2171. Ismael morreu no ano adâmico 2171. Quando Abraão tinha 100 anos, gerou Isaque. E quando você calcula aqui, louvado seja Deus, 1948 com mais 100 vai dar o que? O ano 2048. Isaac nasceu no ano 2048. A Bíblia nos revela que ele de fato morreu com 180 anos. Quando você vai calcular aqui, vai dar 2228. Isso é o ano que faleceu Isaque. Só que a Bíblia nos revela que quando Isaque tinha 60 anos, ele gerou quem? Jacó. No ano 2048. Quando você vai calcular 2048 com mais 60, Jacó nasceu no ano 2108. A Bíblia nos revela que Jacó faleceu, ele tinha 147 anos. E quando você bate a matemática, 2108 com mais 147 vai dar 2255. Isso é, Israel morreu ali no Egito quando ele regressou no ano 2255, com muita precisão. Só que a Bíblia nos revela que quando ele apareceu ali no Egito, ele tinha 130 anos. E José tinha quanto? 139. E já se dava o segundo ano daquela escassez, daquela crise, daquela fome terrível que estava dominando toda aquela área. Quando você entra no processo de subtração, 130 menos 39 vai dar o quê? 91. Isso é, Jacó gerou José, ele tinha o quê? 91 anos. Quando você calcula 91 com mais
com mais 2.109, 2.108, vai dar 2.199, com muita precisão nesse sentido. A Bíblia nos revela que José nasceu no ano que? No ano 2199. E chegou a falecer, ele tinha quantos anos? 110. Quando você junta e calcula, José chegou a óbito no ano 2309, porque 2.199 com mais 110 vai dar o quê? Vai dar 2.309 anos. Aí eu pergunto à sua pessoa, cadê os 400 anos de escravatura? Cadê os 400 anos que José, que Jacó, que Isaac estava sendo oprimido? Então, de acordo com os cálculos e com o entendimento do alto, Israel foi oprimido por 91 anos. Porque quando José chegou a falecer, um novo faraó foi levantado e esqueceram da pessoa de José, se aproveitaram do povo, dominaram ali o povo de Israel, feriu Israel, machucaram Israel com uma escravatura terrível e esqueceram de Zafenat Paneá, que Deus usou ali no Egito como canal de bênção para abençoar todo mundo por causa da fome. Porque se não fosse Deus na vida de José, todos iam morrer de fome. Mas glória a Deus, que Deus interviu, interagiu e atuou ali na vida de José. Louvado seja Deus. E aqui está a prova do que eu estou te falando. Porque, de fato, o que está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 13, Deus cumpriu, mostrou o que deveria fazer utilizando uma pessoa por nome Moisés, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, capítulo 2 e versículo 23, quando chegou a conclusão dos 91 anos de escravatura dentro dessa cronologia teológica, por volta do ano 3000, por volta do ano 2309, quando chegou a escravatura, quando chegou o final da opressão que ocorreu na vida de Israel por cerca de 91 anos, ali a Bíblia nos revela em Êxodo, capítulo de número 2 e versículo 23, que aquele rei opressor, aquele homem maligno e perverso, Faraó, que trabalhava com uma opressão, com muita rigidez, com a escravidão terrível na vida do povo de Israel. Quando ele morreu, a escravatura também morreu. A opressão morreu junto com aquele rei, com aquele faraó. A Bíblia nos revela que eles suspiraram, respiraram e começaram o que agora? A trabalhar em função da sua liberdade. A Bíblia diz que automaticamente, quando aquele faraó morreu, Israel começou a clamar a Deus.
E Deus se lembrou do que tinha prometido a Abraão e ali executou a sua libertação através de um homem chamado Moisés. Só que em Êxodo capítulo 12, Israel já tinha saído do Egito. Só que no versículo 40 está escrito que Israel habitou no Egito por 430 anos. Aqui nós temos que ter sabedoria, porque também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 6, corresponde com Gênesis, capítulo de número 15 e versículo 13. Gálatas, capítulo de número 3 e versículo 17, corresponde com Êxodo, capítulo 12 e versículo 40. Mas só que se você observar lá, o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17, está confirmando uma promessa, um testamento que foi confirmado a Abraão. Depois, confirmado a Abraão. Depois da lei, Israel passou 430 anos. Se você trabalhar dentro de uma geografia, dentro do território do Egito, do espaço geográfico, Israel já tinha saído debaixo daquele regime, debaixo daquela opressão. Eles não se sentiam mais escravos. E ali Moisés trabalhou para conduzir aquele povo naquela travessura, atravessando o deserto que ainda pertencia ao Egito, geograficamente falando, rumo à terra prometida. Mas Deus cumpriu com muita precisão. O que está ocorrendo aqui é uma falta de uma interpretação correta, usando a matemática e aqui o tempo cronos, que é a linha do tempo, para a gente chegar a um denominador com muita precisão. Ali se trata do processo de condução que Moisés vinha conduzindo, porque ele retornou ao Egito. Ele tinha 80 anos. E ali se cumpriu literalmente conforme os cálculos que eu bati de acordo com a palavra de Deus. Porque se você for bater os cálculos, vai chegar que realmente, de fato, eu estou te falando a verdade. É só você ter um pouco de compreensão a respeito do que eu estou falando e você livremente fazer os seus cálculos. Se Abraão nasceu em 1948 e Deus revelou a situação que ia ocorrer na vida do povo e dos descendentes, genealogicamente falando, Deus estava falando o que ia acontecer com a semente abrâmica. Na linha do tempo, eles iam passar cerca de 400 anos. E no 40º século, Deus ia trabalhar de uma maneira poderosa para mostrar àquele povo ali na terra do Egito que ele era o Deus de Israel e que não existe outro. Então, se você for trabalhar em cima disso, vai chegar com muita precisão com relação aos cálculos, porque se você for calcular, meu amigo, você vai chegar de uma maneira maravilhosa e vai dar glória a Deus nesse sentido. Aqui está o meu abraço, com muito carinho, como teólogo. Eu sou uma pessoa que pesquiso a epistemologia desse campo há mais de 20 anos. Eu não posso falar coisa com coisa. Eu dei algumas referências. Agora cabe você, entendeu? Fazer uma análise. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.